Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 17 da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los. Bom dia, pessoal. O pessoal que já estava aqui esperando, Ricardo, Laura, Franciele, Alícia, Natália, Brenda. E aí, passaram o peso já da prova de ontem? Com certeza. Tirou a geladeira das costas? Igor César chegando. Não era para tanto, não era uma geladeira não, né? Como já são 10h04, vamos começar a aula de hoje. Vocês leram o conteúdo da aula de hoje? Tinha que ter lido antes, né? Porque geralmente, como teve prova, geralmente eu acho que eu coloquei no sábado, né? O conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito do teorema fundamental, né, das integrais de linha. A gente vai ver a conexão que esse teorema que vai ter, por exemplo, para campos conservativos, né, uns resultados importantes. A aula de hoje vai ser um pouco teórica, no sentido que a gente vai apresentar vários resultados que a gente está preparando o terreno, na verdade, para os teoremas de Green-Stokes, né, que é sobre superfície, e de Gauss, que relaciona o fluxo através de uma superfície também. Então, a aula de hoje, a aula 17, a gente está preparando, continua preparando, né? Vamos dar algumas definições, o que significa uma curva fechada, uma região que ela é conexa, se ela é conexa por caminhos, esse tipo de coisa, porque a gente vai precisar disso mais na frente no teorema de Green. Então, a gente começa fazendo uma analogia com o teorema fundamental do cálculo. Então, lá no curso de cálculo 1, nós temos esse teorema que é famoso, Vitor chegando aqui. Bom dia, Vitor. É o carro-chefe, digamos, do curso de cálculo 1, porque é o teorema que relaciona o quê? Relaciona a integral. Bom dia, Vitor. Pelo menos um para mim não deixar sozinho, né? Joia? Porque quando eu olho para cá, eu estava vendo só isso aqui, ó. Agora que Vitor apareceu, né? Antes de Vitor, só aparecia isso aqui para mim, ó. Só algumas fotinhas e iniciais de nomes. Agora, pelo menos, Vitor vai fazer companhia para mim, né? Tipo assim, pelo menos um aluno. Obrigado por aparecer. Então, aqui no Teorema Fundamental do Cálculo, lá no curso de Cálculo 1, qual que é a relação que a gente tinha? É um famoso teorema que a gente tem lá, que relaciona exatamente integral com derivada, ou seja, é o que a gente costuma falar que uma operação é inversa da outra. Nesse caso aqui são dois operadores que atuam sobre função, um operador é o integral e o outro operador o diferencial, que é a derivada. Então, quando você faz a integral da derivada, o resultado saía a própria função aplicado nos extremos de integração. Gabriel Luiza chegando. Bom, aqui, qual que era... Aí, beleza, Igor César também apareceu, mais um. Dois agora, né? Aparecendo aqui do meu lado aqui para mim poder olhar. Então, o que a gente precisava? Qual que era a relação que a gente tinha, né? O que a gente pedia? A gente pedia que essa função derivada, que a gente chamava de primitiva, ela fosse contínua, né? Porque a gente sabe que para fazer a integração a gente precisa que a função integrando ela fosse contínua. Então, essa equação também ela é chamada de teorema da variação total. Então, ela podemos ser resumida como sendo a integral de uma taxa de variação é a variação, tá vendo? A integral da taxa de variação, a taxa de variação é o f' grande, isso aqui é igual à variação total, ok? Que é o f de b, que é calculado nos extremos, né? Menos o f de a. Então, nesse contexto, o teorema seguinte, a gente vai ver o teorema, o carro-chefe de hoje é o teorema fundamental, né, das integrais de linha. Então, nesse contexto, o teorema seguinte pode ser visto como uma versão desse teorema aqui do teorema fundamental do cálculo, lá do curso de cálculo 1. Por quê? Só que agora a gente vai aplicar isso, ao invés de aplicar no extremo de integração AB, que seria as integrais do cálculo 1, a gente vai fazer uma integral sobre uma curva.
Então, essa curva aqui, não necessariamente, ela precisa ser um segmento de reta, igual a gente tem visto, né? Então, para as integrais de linha, com as seguintes adaptações que a gente vai fazer, né? Então, aqui a gente vai considerar o vetor gradiente de f para fazer o papel daquela f' grande que aparecia lá. Lembra? Aqui, ó, tinha uma f' grande aqui, não tinha dentro da integral? Agora, essa derivada aqui para a gente, nesse mundo aqui nosso, vai ser quem? Vai ser substituído pelo vetor, pelo vetor gradiente. Esse vetor gradiente aqui, vocês lembram que as coordenadas dele são quem? São as derivadas parciais, né? Isso, exatamente. O Vitor falou aí. As derivadas parciais em relação a cada coordenada. Então, nós denotamos ele como sendo ΔF. Para uma função de 2 ou 3 variáveis, ele vai fazer o papel da espécie dessa derivada que aparecia lá no teorema fundamental do cálculo. Então, como é que fica o teorema? O teorema é o seguinte: seja C uma curva suave, então nesse caso aqui eu vou pedir que essa curva ela seja diferenciável, no sentido que ela não tem bico, não tem quina, beleza? Então essa é uma curva suave, dada por uma função vetorial, ou seja, ela é parametrizada, ou seja, RT aqui parametriza a curva C, F, Paulo chegando aqui. Quem que é F? F é uma função diferenciável, ou seja, que tem derivadas, né? Ela é de 2 ou 3 variáveis, cujo vetor gradiente ele é contínuo. Por que que eu preciso? Porque aqui dentro da integral vai aparecer o vetor gradiente, tá vendo? A gente só calcula a integral de coisas contínuas, ou pelo menos seccionalmente contínuas, ou seja, os pontos de continuidade sejam poucos, digamos, né? Então, o que acontece? A integral de C do gradiente dr, isso aqui vai ser quem? Vai ser a integral de A até B. Ó, como que era o outro lá? O outro era assim, né? F' de T dt, né? Isso aqui deu F de B menos F de A. O teorema fundamental do cálculo, né? Ou se quiser usar X aqui no lugar do T também, pode, né? Então, aqui, ó, qual que é a analogia? Quando você parametriza e coloca a função f, r, a função vetorial, dentro da f, tá vendo que aqui está o gradiente? Esse gradiente aqui faz o papel dessa derivada aqui, ó. E aqui vai aparecer o r' de t. Quem que é o r' de t? É o dr aqui da história, né? Então, essa integral aqui é o quê? É a função, tá vendo? A integral da derivada, por quê? Lembrando que o gradiente é como se fosse uma derivada, né? Então, qual que é o resultado que sai? A função f. Aplicada onde? Aplicada nos pontos R de B e R de A, que seriam os extremos. O R de B é exatamente o quê? O extremo da curva. Beleza? Você tinha uma curva assim, ó. Aí você parametrizava ela, o T variando de A até B. Aqui tinha a função R de T, né? Se for no caso do R2, seria assim, né? Se for R3, aumenta mais uma coordenada. Então, esse ponto aqui, ó, ele é exatamente o R de A. Na verdade, é o X de A na direção I, mais o Y de A na direção J. E esse ponto aqui é o R de B, que na verdade é o X de B na direção I, mais o Y de B na direção J. Beleza? Então, isso aqui é os extremos, está fazendo o mesmo papel aqui do teorema fundamental do cálculo. Ficou claro o teorema? Ótimo. Aqui tem uma demonstração, a gente, só para passar por ela, na verdade ela é curtinha, por isso que eu coloquei ela aqui, ela não é difícil de se entender. Ela não é difícil, a Bruna chegou aqui, bom dia, Bruna. Não é difícil de entender a demonstração. Aqui eu tenho a integral do gradiente, tá vendo? Aqui eu coloquei a minha parametrização dentro do gradiente. E aqui, ó, vocês lembram que o que é o gradiente? O gradiente, nesse caso aqui, é as derivadas parciais. Como eu estou aqui, fiz o caso aqui para R3. Fiz a demonstração para o caso R3. Isso aqui é o gradiente, não é? São as derivadas parciais. Quando você faz isso aqui, produto interno com R', quem que é o R'? Na verdade, é o X', Y' e Z'. Quando você faz... Esse aqui é o gradiente de F. Agora, o que eu fiz? Eu peguei o gradiente de F, apliquei em R e multipliquei por R'. Então, vai ficar o quê? Vai ficar produto interno esse vezes esse,
mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Beleza? Então, por isso que ficou essa coisa aqui, tá vendo? Então, observe que o que está aqui dentro, na verdade, é uma regra da cadeia. Por quê? Você derivou a f em relação a x, como a x depende de t, então, você está derivando, tá vendo? Derivar f em relação a t significa o quê? É derivar f em relação a x e depois derivar x em relação a t. Multipliquei isso aqui, ó, esse vezes esse, e fiz essa conta. Quando você faz isso, é a derivada dessa f de r de t em relação a t, usando a regra da cadeia. Agora aqui eu tenho uma derivada lá do cálculo 1, tá vendo? A integral da derivada. Então o resultado que vai sair vai ser a própria função, não vai? Aplicados nos pontos A e B. E pronto. Temos o nosso resultado. Ficou claro? Beleza. José Igor também falou que sim. O teorema, a observação 5.10 aqui que está falando, né? O teorema acima diz que podemos avaliar a integral de linha de um campo vetorial conservativo. Por que conservativo? Vocês lembram que era um campo conservativo? A gente viu isso, né? Um campo conservativo é um campo que existe uma função potencial, essa f pequena, de forma que o gradiente dessa função f pequena, que é chamada função potencial, dê exatamente o campo. Então, campo conservativo, existe uma função potencial. Ok? A gente viu essa definição há algumas aulas atrás. Então, se você tiver um campo conservativo, que é o caso que nós temos aqui, ó, tá vendo? Esse camarada aqui, ó, ele está fazendo o papel de um campo, F. Então, se ele é conservativo, então significa que só vai depender do quê? A integral só vai depender dos pontos finais e iniciais, concorda? Porque o teorema da integral de linha está falando exatamente isso, tá vendo? A integral de um campo conservativo, tá vendo? O campo conservativo por quê? Porque esse camarada aqui é o potencial, tá vendo? A função potencial. O resultado deu o quê? Eu só preciso saber o que acontece nos pontos iniciais e, exatamente, no ponto final. Então, é o que eu estou falando aqui, ó, aqui o teorema aplicado no caso do R2, tá vendo? Eu tenho um ponto inicial, um ponto final, numa curva qualquer. Então, eu não preciso saber nem a parametrização, tá vendo? Eu não preciso nem fazer a conta da integral. Porque se ele for conservativo, basta eu pegar a minha função potencial, que é essa f pequena, e aplicar no ponto final menos o ponto inicial, tá vendo? Aqui o caso R3, ponto inicial, ponto final. Eu não preciso saber o que acontece aqui, ó, até chegar lá. Então, a integral fica bem mais simples de ser calculada. Basta calcular um menos o outro. Então, é uma ferramenta muito útil. Observe que eu não preciso saber da parametrização aqui nesse caso. Olha aqui um exemplo. Esse aqui é um exemplo lá da física. É o campo gravitacional. Então, se você pega um campo gravitacional no R3, ele é dado por essa expressão aqui, ó. Esse Mzinho aqui, geralmente, você pega a gravidade, sei lá, você relaciona a massa da Terra com a massa do Sol, para poder calcular a força gravitacional. Aqui eu tenho duas massas envolvidas aqui no processo, uma M pequena, uma M grande, e aqui eu tenho esse G, que é a constante da gravidade, e esse camarada aqui que aparece, esse X grande aqui, é o vetor que tem 3 coordenadas, ok? No espaço. Eu estou chamando esse X grande aqui de... Eu acho que eu chamei de XYZ. Ok? É um vetor no espaço, esse X maiúsculo. Então, eu preciso... como é que o campo age? Qual que é a força, né? Para ele mover o trabalho realizado pelo campo gravitacional, para mover uma partícula de massa mzinha, né? Desse ponto aqui, ó, até esse ponto, nesse caso aqui, a gente está falando a respeito de coisas não é tão tal a Terra e o Sol, talvez, né? Para mover uma massa num pedacinho de curva. Tá vendo? Sobre uma curva. Então, o que acontece? Qual que é o trabalho que isso? Lembra que o trabalho na aula passada a gente viu que era a integral do campo vezes dr? O trabalho realizado por uma força para mover um determinado objeto sobre uma curva? Então, aqui eu vou fazer exatamente isso. Só que aqui eu tenho o meu campo gravitacional. Para mim poder falar que ele é
conservativo, eu preciso encontrar a função potencial. Para mim falar que esse f aqui, ele é o gradiente de uma função potencial, eu preciso saber quem que é essa função. E foi dada exatamente essa função aqui, ó. Observe que quando você derivar essa função em relação a x, em relação a y, em relação a z, tá feita essa conta aqui embaixo. Tá vendo? Só voltar na expressão do campo aqui, ó. O campo, quem que é o campo? Menos m grande, x dividido por x ao cubo. Esse é o campo, né? Deixa eu só ver se eu escrevi certo. Isso. Exatamente. Como é que você deriva isso aqui? Observe que isso aqui tem 3 coordenadas. Concorda que tem 3 coordenadas isso aqui? Porque esse x grande aqui, vocês lembram que ele é x, y, z. Esse x aqui, ó. Então, como é que você deriva essa função f aqui, ó? Essa f foi dada, essa função f aqui, ó, ela é de R3 em R. Tá vendo? A chegada dela é quem? É um número. Isso aqui é um número real. Beleza? Então, como é que você deriva isso? Usando a regra da cadeia, né? Vou derivar em relação a x. Então, o que acontece? Esse pessoal aqui vai lá para o numerador elevado a menos meio, beleza? O menos meio vai cair, vai subtrair 1, vai ficar menos 3 meios, vezes a derivada de dentro, dá 2x. Ok? Essa conta aqui já está feita aqui, ó. Tá vendo? Elevada a 3 meios aqui, ó. Tá tranquila essa derivada para todo mundo? Essa conta é lá do cálculo 2, viu? Mas o fato é, quando eu derivo em relação a x, tá vendo que aqui tem um 2? A derivada desse camarada aqui, na verdade, era um 2x, né? Mas, na verdade, lembra que era elevado a menos meio? Caiu o meio? O meio cortou com esse 2 aqui, ó. Então, por isso que ficou só x. Quando você deriva em relação a y, é a mesma coisa, porque a derivada de dentro vai dar 2y, tá vendo? Então, aparece um y aqui. E quando você deriva em relação a z, vai aparecer um z aqui no numerador. Porque a derivada da dentro aqui, na verdade, vai dar 2z. Aí, por que que isso aqui deu exatamente o campo? Tá vendo? Ó? Porque a primeira coordenada, isso aqui você pode escrever como sendo, colocando x, y, j como sendo vetor. Isso aqui é número, tá vendo? Isso aqui é número, isso aqui é número, isso aqui é número. Então, você pode pegar esse número e colocar ele em evidência. Ok? Observe que isso aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é exatamente o módulo de x. Judson chegando. Como ele está elevado ao cubo, então ficou o quê? Isso aqui é elevado ao cubo, tá vendo? Então, é isso aqui elevado ao cubo. Tá vendo que ele está elevado ao cubo aqui, ó, para cada coordenada? Ele está elevado ao cubo para cada coordenada. Então, ele saiu em evidência. Aqui, se você distribuir isso aqui de novo, ó, você vai ter exatamente essa expressão aqui de cima. Mas isso aqui é exatamente a expressão do meu campo. Então, eu mostrei que meu campo de força, ele é conservativo. Por que que ele é conservativo? Porque existe essa função f aqui, ó. Foi, inclusive, até um pedido que vocês tinham feito, né? Como é que faz para poder determinar uma função potencial? Lá atrás, logicamente, isso aqui foi dado para vocês. A gente não determinou quem que é a função f através do campo. Mas aqui é um exemplo de um campo vetorial conservativo. Se ele é conservativo, vocês concordam que, utilizando o trabalho é integral, lembra? É integral da força do campo, né? Então, isso aqui eu posso trocar pela função potencial que eu acabei de descobrir, que ele é conservativo, e pelo teorema fundamental da integral de linha, a gente viu que isso aqui só depende do quê? Só depende dos pontos iniciais e ponto final, não é? Então, por isso que a resposta ficou f disso menos f disso. Lembra? Esse aqui era o ponto final, para mover desse ponto aqui, ó, inicial. E esse aqui era o ponto final, não era lá no enunciado? Então, ponto final menos o ponto inicial. F aplicado no ponto. Então, fazendo essa conta e colocando, deixando essas constantes aqui quieta, né? Ok? Fazendo essa conta aqui, 1 sobre isso, menos 1 sobre isso, vai dar exatamente isso aqui, ó.
E a constante eu coloquei em evidência. Observe que o sinal de menos aqui, ó, eu já troquei de lugar aqui para poder absorver o sinal de menos. Beleza? Ficou claro o exemplo? Bom, mais teoria, né? Agora a gente vai falar de uma coisa que a gente chama de independência de caminhos. Por quê? A gente está falando que algumas vezes, dependendo se o campo for conservativo, basta eu saber o quê? O ponto inicial e o ponto final. O fato de como você sai desse ponto e chega nesse ponto não está sendo relevante, certo? Então eu poderia pegar um segmento de reta, talvez seria o mais simples possível. Ou eu poderia pegar qualquer caminho, né? Ou seja, se eu quero sair do ponto A e chegar no ponto B, então do jeito que eu vou, não interessa, né? Se o campo for conservativo. Então o que acontece? Suponha que você tenha dois caminhos, duas curvas, C1, C2, suave por partes, que a gente vai chamar de caminhos, que tem o mesmo ponto. Imagine que aqui eu tenho o C1, um caminho de reta, e o C2, essa outra toda doida aí, né? Que faz ondinhas. Então, elas têm o mesmo ponto inicial, que é o A, e tem o mesmo ponto final, que é o B. Aqui embaixo tem desenho, né? Eu acho. Tem não. Então, elas têm o mesmo ponto inicial e têm o mesmo ponto final. Então, em geral, vocês concordam se eu pegar um campo qualquer, parametrizar esse campo, vocês concordam que se você pegar a integral do campo sobre um caminho C1 e a integral do caminho C2, concorda que vai ser diferente? Certo, né? Agora, se esse campo aqui ele for conservativo, ou seja, se existir uma função potencial f pequena, de forma que o gradiente dela dê exatamente o campo, olha o que acontece? Por quê? São iguais, exatamente o que o Igor falou aí. São iguais, por quê? Porque só depende do ponto inicial e do ponto final, não é? Como elas possuem o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, então o fato de você foi para o C1 ou para o C2, tanto faz. Tanto faz, né? Então, em outras palavras, a integral de linha de um campo vetorial conservativo, tá vendo? Ele tem que ser conservativo, beleza? Não é qualquer campo que vai acontecer isso, né? Você pode ir por qualquer caminho, não. Só é independente por caminhos, só depende do ponto inicial e ponto final se ele for conservativo. Então, se ele for conservativo, vai depender somente das extremidades, por causa do teorema fundamental das integrais de linha. Tranquilo? A teoria? Ótimo. Então, em geral, se F for um campo vetorial contínuo, um domínio D, então nós dizemos que essa integral aqui ela é independente de caminhos, ou seja, tanto faz você pegar C1 ou C2, beleza? O resultado vai ser sempre igual, porque só depende dos pontos iniciais e final. Então, para quaisquer dois caminhos, tá vendo? Que possuem o mesmo ponto inicial e final. Então, para campos vetoriais conservativos, as integrais de linha são independentes do caminho que você está pegando. Então, um resultado que vocês devem guardar com carinho, porque isso aqui economiza muito trabalho. Porque pode ser que dê uma questão lá com o campo, ele é muito difícil de você calcular a integral de linha dele, mas aí se você descobre que ele é conservativo, aí já era, né? Você só pega o valor da F no ponto final, né? A potencial menos o inicial. Pronto, resolveu a questão. Então, a teoria, ela tá aí para nos ajudar a economizar contas, na verdade, né? Tá, mais uma definição. Essa aqui chega a ser bobinha, né? O que significa uma curva ser fechada, né? Uma curva é fechada se elas possuem o mesmo ponto final e o ponto inicial. Ou seja, se saiu de um ponto, você tem que retornar a ele. Saiu, voltou. Então, esse ponto A aqui, ele é igual ao ponto B, que é o ponto final. Então, isso é uma curva fechada. Aí você fala, mas por que você está falando de curva fechada nessa definição tão simples? Isso aqui vai ser interessante porque, olha o que acontece aqui, ó, logo embaixo.
na escolha do caminho que você vai fazer. A Bruna também apareceu ali, mais uma para fazer companhia. Beleza? Ó, se a minha integral de f, a integral de linha, né, de f dr, ela é independente do caminho em D, no domínio que está definida o meu campo, e C for uma curva fechada, então podemos escolher quaisquer dois pontos, tá vendo? A e B. Escolheu aqui, tá vendo? Escolher dois pontos. Aí, quando você escolhe esses dois pontos, o que acontece? Concorda que vai gerar dois caminhos para poder sair de A e chegar em B? Por quê? Ó, pra você ver, ó. E olhar C como a curva C é a curva fechada, né? Ó, C é uma curva fechada. Então, quem que é a curva C? Vocês concordam que seria a união de C1 com C2? Por quê? Porque o C1 ele saiu de A, chegou em B. O C2, o que ele fez? Saiu de B, voltou para A, tá vendo? Ficou tranquilo isso aqui? Escolhi dois pontos diferentes, né? O A diferente do B, não pode ser no mesmo lugar, não, beleza? Então, a curva C ela é composta de dois caminhos: C1 de A até B e C2 de B até A. É exatamente o que está falando o texto aqui, ó. Então, eu sei que a integral. Agora eu quero calcular a integral de f sobre a curva C. Lembrando que a curva C é a curva fechada. Beleza? Então, para me calcular a integral sobre a curva fechada, como essa curva só tem esses pontos aqui de interseção entre eles, né, as extremidades, vocês concordam que eu posso calcular a integral de f sobre o primeiro pedaço, C1, ou seja, sair daqui, cheguei aqui, depois somar o outro pedaço, né? Tranquilo? Mas aqui, vocês lembram que eu posso colocar se eu pego, por exemplo, de menos C2, ó, o que aconteceu aqui? Olha essa integral aqui. Essa segunda integral aqui, ela mudou. Essa primeira integral, ela continuou igual. Tá vendo? Sobre C1 não mudou nada. Mas sobre C2, a gente utilizou a propriedade que se você sai de B e vai até A, é a mesma coisa de você calcular menos a integral de A até B. Ou seja, voltando por menos 2. Menos 2, ó. Menos C2. O que é menos C2? Menos C2 é o caminho contrário. Ficou tranquilo? Então, o que acontece? Como a integral, essa integral aqui, ó, se esse camarada for conservativo, o que acontece? Ela vai depender só dos pontos finais e o ponto inicial, não vai? Vocês concordam que essa integral aqui tem que ser zero? Por quê? Você vai calcular f do ponto final menos o f do ponto inicial, não é? Mas só que, como a curva C, você saiu de A e chegou em A de novo, então isso aqui vai ficar f de B menos o f de B. Ou f de A menos f de A, tanto faz. Porque A é igual a B. Então, o que a gente mostrou aqui, ó? Que isso aqui vale zero mesmo. Pois C1 e menos C2, eles possuem o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, tá vendo? O que é o C1? O C1 sai de A e vai até B, certo? O que é o menos C2? O menos C2 sai de A e chega onde? Em B também, não é? Então, se menos C2 e C1 possuem o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, então quando você subtrai essas integrais aqui, elas vão zerar, concorda? Então, se é verdade que essa integral é zero sempre que C for um caminho fechado, então nós podemos demonstrar a independência de caminho da seguinte forma. Olha o que acontece. Vou pegar dois caminhos, C1 e C2, que ligam os pontos A e o ponto B. Imagina que você tem o ponto A aqui e o ponto B aqui. Então, vou pegar aqui C1 e um C2 aqui. C1 e C2 está ligando o ponto A ao ponto B. Beleza? Tá. Que ligam os pontos A e B em D. E defina C como a curva constituída por C1. Quem que vai ser a C aqui, ó? Vai ser C1
unido com menos C2. O que é menos C2? O C2 não está indo de A até B também? Então, menos C2 seria a volta aqui, né? A setinha agora está apontando para cá, né? Está saindo de B e chegando em A. Então, concorda que essa C aqui vai ser fechada? Por quê? Eu saí de A para o C1, cheguei em B. Depois que eu cheguei em B, eu vou sair de B e vou voltar para A, utilizando menos C2. Então, o que acontece? Essa C aqui ela é fechada. Então, se ela é fechada, concorda que isso aqui é zero, né? Essa parte aqui. Tá. Mas só que isso aqui a gente viu que essa integral aqui é a soma das integrais sobre C1 com menos C2. Tranquilo? Então, esse menos aqui, ele pode vir para cá? Não pode? Então, a gente mostrou que essa diferença aqui é zero. Ó. Se essa diferença é zero, então significa que uma é igual à outra. Ficou claro? Desculpa. Então, é exatamente esse teorema aqui, ó. F, a integral de linha de f dr é independente de caminho, se somente se essa integral de linha ela vale zero para todo caminho fechado. Beleza? Para todo caminho fechado, se a integral der zero, então significa que ela é independente de caminho. Então, onde que a gente vai aplicar isso? Observe aqui na observação, observe na observação 5.14, que acontece o seguinte, ó. Como sabemos que a integral de linha de qualquer campo vetorial conservativo é independente de caminho, então, se você tiver uma integral de linha de um campo conservativo, você pode trocar isso aqui pelo a função potencial, não pode? E esse caminho aqui ele é fechado. Se ele for fechado, significa o quê? Que é zero, não é? Ela é independente de caminho. Isso aqui vai exatamente corroborar com o que a gente viu. Ou seja, isso aqui não era exatamente o f do ponto final menos o f do ponto inicial? Só que o ponto inicial e o ponto final numa curva fechada é igual, não é? Ok? Então, por isso que zera. Para todo caminho fechado. Então, se pedir para vocês calcular uma integral de um campo conservativo sobre um caminho fechado, a resposta sempre vai ser o quê? Zero. Exatamente. E o que significa, né, fisicamente? A gente está vendo integral de linha aqui. Uma das coisas que a gente falou que integral de linha significava era o trabalho, né? Para mover uma partícula sobre uma determinada curva. Então, se esse campo ele é conservativo e você vai mover uma partícula sobre um caminho fechado, o trabalho vai ser quanto? Vai ser zero, não vai? Porque a integral de linha vai zerar. Então, significa o seguinte, ó. Se você pega a interpretação física para o trabalho, né, de qualquer campo de força conservativo para mover um objeto ao redor de um caminho fechado, é zero. Por quê? Imagine que o que você foi, imagine que o caminho fechado seja uma circunferência. Então, você saiu daqui, foi aqui, veio aqui e voltou, né? Imagine que o campo esteja apontando nesse sentido aqui, ó. Concorda que vai ter horas que você vai estar passando por aqui, você vai estar talvez contra o campo, mas no sentido oposto, você vai estar a favor do campo? Então, o que acontece? É como se uma coisa cancelasse a outra, beleza? Então, o trabalho para mover uma partícula sobre um caminho fechado, se o campo for conservativo, vai ser zero. Ficou? Pode falar, Vitor? Eu achei esse exemplo muito tendencioso, o caminho é muito simétrico, sei lá. Mas você pode fazer de outra maneira. É aqui que eu fiz o... Pode ser qualquer desenho. Ele sendo fechado, o ponto final sendo igual ao ponto inicial, o campo ele vai agir em todas as todo o percurso, né? Ou seja, o trabalho vai ser realizado em todos os percursos, né? E aí o que acontece? O trabalho ele vai ser realizado utilizando quem? Utilizando aquela componente tangencial. Lembra lá no início, né? Que a gente falou, né?
Ou seja, o trabalho ele é realizado sobre a componente tangencial aqui, né? Da R', né? Da derivada da função vetorial. Então, o que acontece? Com certeza vai ter em algum outro ponto em que, se o campo vetorial ele é conservativo, então significa que vai ter em algum outro momento em que o que o campo fez aqui vai ter outro lugar em que ele vai desfazer, de acordo com o percurso, né? Porque ele vai ter que voltar. É que aqui ficou parecendo uma circunferência, né? Mas não precisa ser circunferência, não, viu? Pode ser qualquer caminho. Ok? Mais definições, preparando novamente o terreno para o teorema de Green, que vai vir na frente. A gente vai definir o que é um conjunto aberto. Bom, a palavra aberto, quando a gente escuta em matemática, né, que é um conjunto aberto, você vai pensar, você pensa no intervalo. O que é um intervalo aberto? Né? Você não coloca os extremos. Né? O intervalo aberto, você coloca uma bolinha aberta, né? O que é um, por exemplo, se for no R2, seria uma espécie de um retângulo sem a borda. Se fosse no R3, seria uma bola de futebol, mas só o interior dela, né? Sem a casca, sem a esfera. Então, um conjunto aberto é exatamente isso, né? Eu falo que um conjunto é aberto, deixa eu fazer aqui pontilhado, fica melhor, né? Se ele não inclui o que a gente chama de fronteira. Então, um conjunto aberto, ele seria uma coisa assim, ó. E como é que matemática a gente define isso? Ele define da seguinte maneira: qualquer ponto que você pega num conjunto aberto, ele é chamado de ponto interior. O que que significa isso? Significa que você pode escolher um R de forma que vai ter uma bola, você escolher um R qualquer, de forma que vai ter uma bola. A bola aqui, nesse caso aqui, é um círculo, né? No R2, a bola é um círculo. No R3, a bola seria a bola mesmo, né? De futebol. E a bola na reta seria um intervalo. Aqui eu vou chamar tudo de bola. Existe uma bola aberta inteiramente contida dentro do conjunto. Então, ele vai ser aberto se todos os pontos eles vão ser interiores. Você pode pegar o tão perto que você quiser aqui da fronteira. Ó. Concorda que você pode escolher um raio pequenininho, suficiente, de forma que vai ter uma bolinha lá inteiramente contida? Dentro ainda? Agora, se você pega exatamente aqui em cima da fronteira, aí não tem jeito, né? Se você pega o raio, pode ser pequeno do jeito que for, vai ter um pedacinho da bola que vai ficar do lado de fora e outro que vai ficar do lado de dentro. Ou seja, o conjunto não vai ser aberto. Beleza? Então, um conjunto aberto é um conjunto que não possui pontos na fronteira. Ficou claro? Definição de aberto? Beleza. A próxima definição é o que a gente chama de conexo por caminhos. O que significa ser conexo? Conexo aqui é a ideia de ser um pedaço só. Ou seja, um conjunto que tenha apenas um pedaço. Mas aqui eu quero a definição de ser conexo por caminhos. O que significa isso, né? Um conjunto ele é conexo por caminho, acho que tem até uma figura aqui embaixo. Tem não. Um conjunto ele é conexo por caminho se você pega quaisquer dois pontos, A e B, eles podem ser ligados por um caminho que se encontra, né? Ou seja, isso aqui é conexo porque você pode fazer assim, tem um caminho aqui. Agora, se você pega um conjunto assim, ó, imagine que você tem um conjunto assim, né? Com um buraco aqui no meio. O que vocês acham desse desenho aqui? Será que ele é conexo por caminho? Olha a definição. Quaisquer dois pontos possam ser ligados por um caminho que se encontra. Observe que isso aqui está cortado aqui, né? Não sei se dá para vocês verem isso aqui, ó. Ou seja, eu tenho esse lado aqui e esse lado de cá. Imagina que você pegou um ponto A aqui e um ponto B aqui. Como que você vai ligar o ponto A ao ponto B
sem cortar essa fronteira. Não tem jeito, pois tem? Então, isso aqui, por exemplo, é um exemplo. É um exemplo de um conjunto que não é conexo por caminhos. A gente vai precisar disso mais na frente, porque lá no teorema de Green, a gente vai ver como é que faz para poder ver essa questão dessas hipóteses aqui, como é que a gente aplica. Mas, por enquanto, um conjunto conexo seria esse conjunto aqui é como se fosse dois pedaços, né? Tem esse pedaço aqui, tem esse pedaço aqui, e tem isso aqui, essa coisa em azul aqui, separando eles dois, né? Então, uma coisa conexa seria uma coisa que tem apenas um pedaço. Seria uma coisa assim, né? Ou seja, composto de apenas um pedaço conexo, né? Então, o teorema a seguir diz que todos os campos vetoriais independentes de caminho, lembra o que é um campo independente de caminho? A integral sobre um caminho fechado vale zero. Então, os independentes de caminho significa que só vai importar o ponto inicial e o ponto final. Então, o teorema a seguir diz que todos os campos vetoriais independentes do caminho são conservativos. O potencial, né? Os campos conservativos, por exemplo, a gente sabe que eles são independentes de caminho, né? Por quê? Porque tem a função potencial e só precisa os pontos finais iniciais da função potencial para poder calcular a integral de linha. Então, eu enunciei ele aqui para curvas planas, né? Mas existe a versão para R3 desse teorema. Então, esse teorema 5.17 vai falar o seguinte. Suponha que F é um campo vetorial contínuo numa região aberta, tá vendo? Aqui eu já usei a hipótese que a gente viu aqui em cima. Então, o domínio do meu campo precisa ser aberta, precisa ser conexa por caminho, ou seja, essas duas definições que eu coloquei em cima é o domínio do meu campo, tá vendo? Esse domínio D. Imagine que seja esse desenho aqui, o domínio dele, né? Vamos pegar o mais simples possível. Esse aqui é o domínio do meu campo. Ele é aberto, conexo. Se a integral de linha desse campo sobre uma curva for independente de caminho em D, então F ela é conservativa em D, ou seja, existe uma função potencial. Então, como que a gente faz para identificar, que está falando aqui, ó, como identificar um campo conservativo sem necessariamente exibir a função potencial? Porque se você tem a função potencial, igual a gente tinha no campo gravitacional lá, fica fácil, né? Beleza? Basta mostrar que as derivadas parciais coincidem com as entradas do campo. Agora, se eu não tiver a função potencial, como é que eu sei se ele é conservativo? Se eu conseguir mostrar que ele é independente por caminhos. Concorda? Se eu conseguir mostrar que ele é independente do caminho, tá vendo? Se ele for independente do caminho, então ele é conservativo. Beleza? Então, outra maneira de mostrar que um campo é conservativo é mostrar que ele é independente por caminhos, ou seja, só depende dos pontos iniciais e finais da curva. Se você conseguir mostrar isso, você não precisa encontrar a função potencial para mostrar que ele é conservativo. Então, outra maneira. Ficou claro, gente? Beleza. Pessoal do chat aí, tá todo mundo caladinho hoje? Estão acompanhando, gente? Natália, Ariane, Alicia falou que sim. Paulo também. Paulo falou tentando. Eu sei que na hora que a gente faz a aula, por isso que eu recomendo que vocês leiam, fortemente que vocês leiam antes. Depressão pós-prova, Gabriel falando aqui. Eu recomendo que vocês leiam antes, porque é exatamente por causa disso. Tem algumas aulas que elas é mais teórica. Observe que ele não fez nenhuma conta hoje, né? Praticamente não fez nenhuma conta, só tinha aquele exemplo do campo de força gravitacional em que apareciam as derivadas parciais só. O que eu estou falando aqui? Essa aula 17, ela está preparando o terreno para o teorema de Green, que a gente vai ver logo, logo. Então, aí no teorema de Green, a gente vai relacionar essa integral aqui de linha, o contorno, com a integral dupla da região
delimitada por ela, por essa curva. Exatamente o que a gente vai fazer depois. Então, eu falo para vocês leiam o conteúdo antes exatamente por causa disso. Porque aqui na aula eu sei que muitas vezes a gente vai rápido, né? Por isso que também eu recomendo que vocês revejam a aula depois, com um caderninho para anotar, ou imprime esse material que eu mandei para vocês, né? Para dar menos trabalho. Faça as anotações de vocês, vai pausando o vídeo, porque eu sei que o curso de 72 horas reduzir para 24, que é o que a gente está fazendo, não é fácil, não. Entendeu? Eu sei que para vocês o volume de trabalho é grande. Para poder ver em 3 meses, né? Essa teoria toda. Então, o que acontece? É necessário que vocês peguem um pedaço de papel, né? Um caderno e façam as suas anotações e vão tirando as dúvidas, né? Nos diários de bordo, vai perguntando no grupo de WhatsApp ou no Classroom. Não deixa fazer bola de neve, beleza? Porque senão fica difícil. O curso ele é legal, vocês estão vendo que a teoria, ela é legal, a teoria, né? Pelo menos eu acho legal. Mas só que você não pode deixar acumular, porque são muitos conceitos e se você não consegue fazer as amarrações devidas, aí fica difícil, entendeu? Mas não é que é difícil, é porque é necessário essas amarrações no conteúdo. Então, a gente viu como encontrar um campo conservativo sem necessariamente exibir a função potencial, né? Basta mostrar que seja independente para o caminho. Então, suponha que saibamos que... Aqui eu peguei um campo aqui no R2, tá vendo? Ele tem as funções escalares, né? A gente chamou de P de XY e Q de XY, né? Suponhamos que nós sabemos que ele é conservativo. Beleza? Então, ele é conservativo, onde P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínua. Então, se ele é conservativo, então, logicamente, existe uma função potencial, não existe? Então, se ele é conservativo, então significa que a primeira entrada do campo aqui é exatamente a... Tá vendo? Dessa expressão aqui, ó, F é igual a P mais Q na direção J. Isso aqui é igual a derivada de F em relação a X, derivada de F em relação a Y. Tá vendo? Então, esse é igual a esse é igual a esse. Tranquilo, né? Portanto, olha o que a gente tem aqui, né? Se você pegar essa P e derivar ela em relação... Lembra que a P ela depende de X e de Y, né? A Q também depende de X e de Y. Então, se você pegar a P e derivar parcialmente em relação a Y, ou seja, calcular dP dy, se eu derivo isso aqui em relação a Y, eu tenho que derivar isso aqui em relação a Y também. É igual, não é? Ok? E se eu pegar Q e derivar em relação a X, eu tenho que derivar isso aqui em relação a X também, não tem? Mas só que, como essa F ela é contínua, pelo teorema de Claurin, vocês lembram que as derivadas parciais mistas de ordem 2, elas são iguais, não são? Tanto faz você derivar em relação a x primeiro ou em relação a y, né? As derivadas parciais mistas, elas são iguais. O que a gente acabou de mostrar? Se um campo for conservativo, significa que a derivada parcial de P em relação a y é igual à derivada de Q em relação a x. Olha que legal aqui, ó, esse teorema. Porque esse teorema aqui a gente vai usar ele na prática para poder mostrar que um campo é conservativo. Ó, eu peguei um campo conservativo, tá vendo? Como que a gente checa, pelo menos, como que a gente, na verdade, a gente não vai checar que ele é conservativo. Como que a gente descarta que ele não é? Porque todo campo conservativo, isso aqui vai acontecer. Lembra de EDO exata? Quem faz EDO aí? Então é mais ou menos aquela história. Tava pensando isso aqui agora. Exatamente. Se você fizer essa conta aqui, ó, e der diferente, já era. Não é conservativo, beleza?
Porque todo campo conservativo, com derivadas parciais de primeira ordem contínua, ou seja, um campo de classe C1, você vai ter que a derivada parcial de P em relação a Y é igual à derivada de Q em relação a Y. Por quê? Porque as derivadas parciais... Observe que aqui eu não falei para vocês quem é a função potencial. Eu só sei que ela existe. Beleza? Por quê? Porque o F é conservativo. Ficou claro, gente? Então quer dizer que nem precisa calcular o gradiente. Não. Basta eu saber... Tipo assim, se eu faço a derivada de P em relação a Y e der diferente, você não tem nem que procurar a função potencial. Porque ela não vai existir. Ou seja, o campo não é conservativo. Agora, se você fez deu igual, não significa que você sabe quem é. Eu só sei que ela existe. Aí você tem que procurar. A gente vai ver como é que faz para procurar ela depois. Eu só sei que ele é conservativo. Porque todo conservativo, isso aqui acontece. Tranquilo? Agora, qual que é a recíproca? Qual que é o medo que a gente pode... O erro que a gente pode cometer aqui, né? É a recíproca desse teorema. A recíproca do teorema só é verdadeira para um tipo especial de região, se o campo tiver num tipo especial de região. Essa região a gente chama de simplesmente conexa. Lá em cima a gente tinha a definição de conexo por caminho, não é? Agora a gente vai ver o que significa uma região simplesmente conexa. Então, para a gente falar desse tipo de região, a gente vai falar primeiro o que significa uma curva simples. Ok? Aguarda, segura o fôlego aí. Eu sei que está chegando 10h55, a gente não vai demorar igual a EDO, não. A gente vai terminar umas 11h05. Talvez a gente já terminou já. Está terminando, não precisa ficar apreensivo, não. Então, primeiro, o que significa uma curva fechada? A gente viu, né, lá em cima, o que é uma curva fechada? Uma curva fechada é onde o ponto inicial é igual ao ponto final. Então, uma curva C é dita... Agora eu coloquei, ao invés de falar só fechada, eu coloquei mais essa palavrinha aqui, ó, simples. Por quê? Porque tem diferença dessa curva aqui para essa aqui, não tem? Elas são fechadas, não são? As duas. Mas uma a gente vai concluir que ela não é simples e a outra a gente vai concluir que ela é simples. Então, se ela não tiver autointerseção, beleza? Então, a palavrinha-chave aqui nesse contexto seria autointerseção. Se elas não tiver autointerseção, a gente vai chamar ela de fechada simples. Se ela tiver uma autointerseção, ela vai ser fechada, mas ela não é simples. Ela vai chamar de não simples. Então, aqui eu tenho curva aberta simples, curva aberta. O que é uma curva aberta? É o contrário de não ser fechada, beleza? O ponto inicial não é igual ao ponto final. Ficou claro o conceito de ser aberto? Então, existem esses dois. Aqui está falando matematicamente o que significa, né? O que significa cada um do que eu estou falando aqui em português para vocês, né? Explicando. O que significa uma curva fechada simples, fechada não simples, aberta simples e aberta não simples. Então, as que não são simples, elas sempre vão ter autointerseção. Ficou claro? Tá. Por que eu preciso disso? Para definir o que seria uma região simplesmente conexa. Então, uma região simplesmente conexa no plano é uma região conexa por caminho. Tá vendo esse desenho aqui de cima? Ela é conexa por caminho, não é? Você pega quaisquer dois pontos, você consegue ligar eles, né, com a curva inteiramente contida nesse conjunto. Esse aqui, por exemplo, eu não consigo, né? Ou seja, ele já não é conexa. Agora eu quero conexa por caminhos ainda, né? Ou seja, é o que eu estou atrás da definição. Então, uma região é simplesmente conexa no plano, é uma região conexa por caminho, tal que toda curva fechada simples em D inclui os pontos que estão em D. Então, intuitivamente falando, uma região simplesmente conexa, que seria esse caso aqui, ó,
ela não contém nenhum buraco. Porque se eu coloco buraco, o que acontece? E não pode constituir duas partes separadas. Então, essa aqui tem buraco, tá vendo? E essa aqui tem duas partes separadas, tá vendo? Tem uma separação aqui. Então, elas não podem ter buraco e não pode ter partes separadas. Então, as regiões que a gente vai trabalhar, as boas, digamos, né? São desse tipo aqui, ó. Ou seja, essa aqui é simplesmente conexa. Essas aqui são exemplos de não simplesmente conexas. Por que eu falei isso? Lembra da recíproca do teorema aqui, ó? O que é a recíproca do teorema? Se você tiver um campo vetorial conservativo, então essas derivadas aqui são iguais. Se essas derivadas são iguais, o campo ele é conservativo? À volta? Se ele tiver definido numa região simplesmente conexa, ok. Se ele não tiver definido numa região simplesmente conexa, mesmo isso aqui sendo igual, o campo ainda pode não ser conservativo. Então, isso aqui uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado, entendeu? Beleza? Conservativo, escrever aqui, ó. Conservativo implica igual. Daqui para cá, cuidado. Por quê? Porque o campo tem que estar definido numa região simplesmente conexa. Ficou claro? Fala, Vitor. Se eu tenho as derivadas parciais e que o caminho, não sei se é essa palavra, que é simplesmente conexo, A ele é região, conservativo? esse campo aqui, ó, esse campo aqui, ele está definido num domínio, tá vendo? Esse domínio aqui, ó, é um campo no R2. Lembra o campo, os pontos XY é o domínio e o F de XY seria o vetor, né? Seria a imagem. Então, esse domínio aqui, ó, que tem que ter essa carinha aqui, ó. Se esse domínio tiver essa carinha aqui, beleza, ele vai ser conservativo. Se as derivadas parciais aqui, ó, for igual. Mas ele ser conservativo significa que ele é desse jeito? Se ele for conservativo, aí você já está colocando a hipótese já de cima para baixo. Com certeza, isso aqui vai acontecer se ele for conservativo. Agora, se isso aqui acontecer, você tem que analisar o domínio dele para poder falar que ele é conservativo ou não. Entendeu a diferença? E só é possível fazer isso de forma geométrica? Você vai ter que analisar o domínio, né? O domínio da sua região, exatamente. Porque o domínio é o quê? Se ele tiver definido no plano, por exemplo, é uma região do plano. Se ele tiver definido no espaço, vai ser uma região do espaço. Então, qual que seria o análogo para isso aqui no espaço? Seria uma coisa parecida com um cubo, né? Ou seja, uma coisa bem comportada, né? Seria o equivalente a isso aqui no espaço, né? Ou seja, um sólido que não tenha buracos, entendeu? E que não seja separados porque quaisquer dois pontos aqui no espaço, eles têm que ser ligados por uma curva inteiramente contida, né? No volume. A curva agora está no R3, né? Uma pirâmide era simplesmente conexa? É. A pirâmide é. Agora, se você pega, por exemplo, um octaedro e pega a base dele, separa, tipo isso aqui, ó, faz um lado de cima aqui, ó. E faz um aqui pro lado de baixo. Com um plano de separação aqui, né? Aí não. Porque se você pega um ponto aqui em cima e um ponto aqui embaixo, como é que você vai cruzar aqui, né? Então não seria simplesmente conexo. Ok? Então simplesmente conexo aqui vai ser aquela ideia de um pedaço. Composto por um pedaço. E aberto, né? Beleza?
Bom, e para terminar, aqui, ó, para o que eu estou falando para vocês, para regiões simplesmente conexas, nós podemos enunciar a recíproca do teorema, que fornece um processo conveniente para verificar se o campo vetorial é conservativo ou não. Então, se esse campo aqui agora tiver definido numa região simplesmente conexa, aberta, tá vendo? E se isso aqui for igual, então com certeza você pode afirmar que ele é conservativo, sim. Então, precisou dessa definição aqui, tá vendo? Acrescentar algo na teoria no domínio do campo. Tranquilo, gente? Então, por hoje, 11h04, eu falei 11h05, né? Errei por pouco. Então, por hoje, que eu tinha planejado para vocês seria isso, né? A aula 17. Uma aula bem teórica, né? Ou seja, com um monte de definição. Eu recomendo que vocês leiam e fiquem bem na cabeça de vocês essas definições, porque isso aí a gente vai utilizar bastante nas próximas aulas. Dúvidas da aula de hoje? Não, né? Não fizemos conta nenhuma praticamente na aula de hoje, né? Uma das primeiras vezes que a gente faz isso, né? Uma aula de cálculo 3 sem conta, né? Mas na aula que vem elas vão começar a aparecer de novo. Ok? Quinta-feira. Tranquilo, então? Então, até amanhã para quem é de EDO e até quinta para quem é de cálculo 3. Tem mais, fica com Deus. Falou, Bruno. Falou, Vitor. Igor. Até mais. Andressa, Gabriel. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais.